Sobre isso, existem outras visões, mas alguns alegam vários pontos para dizer, não, foi aqui sim. Na verdade, para mim não importa nem muito se aqui é X ou não é X. Se é ou não é exatamente, eu sinto muita paz nesse lugar. Eu acho que o amor com que eles cuidam desse lugar e anunciam a ressurreição de Cristo é muito forte e nos contagia. Aqui tem um jardim, jardim não era exatamente flor, né? Era plantação, e aqui tinha muitas árvores frutíferas, tinha um túmulo aqui, tem uma cisterna, tem um lagar, tem uma série de coisas que mostram que havia uma certa riqueza no possuidor dessas terras. Então, se encaixa, talvez, com o perfil de José de Arimateia, que emprestou por 3 dias apenas o seu túmulo a Jesus, né? E aí eu acho que já fica uma grande lição, né? Tudo que a gente dá a Jesus, na verdade a gente não deu. Tudo que você dê para Jesus, Ele te devolve melhorado, abençoado, com uma história. Mas muitas vezes temos dificuldade de dar nosso dinheiro, nosso tempo, nosso trabalho, nossa dedicação ao Senhor, porque falamos, eu preciso disso, eu não posso abrir mão daquilo. Mas tudo que a gente entrega na mão do Senhor, Ele devolve, mas devolve abençoado. Se a gente não tiver essa experiência na vida, a gente pode passar por esse mundo e servir o Deus desse mundo, o príncipe desse mundo é o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, porque ele falou que é, e a Bíblia não contradiz. Falou assim: se você quiser, Jesus, eu te dou todos os reinos desse mundo. Jesus não questionou. Realmente, Brasília está na mão de quem? A política no Brasil está na mão de quem? A justiça no Brasil está na mão de quem? Você acha que é de Deus? Deus, Jesus é o Senhor do Brasil. Não, isso aí é para a gente. Ele é o Senhor do Brasil que a gente vive, que a gente bota a mão, que a gente toca. Mas as potestades de Satanás têm dominado muitos cantos da nossa pátria. E aqui acontece um momento incrível. O corpo aqui, em Mateus 28, a gente lê assim: e no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Imagina a cena: tem o terremoto, a vinda de um anjo do Senhor, ele remove a pedra que cobria a entrada do túmulo, ele senta na pedra. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Aqui tem uma coisa muito importante. Quem eram os guardas? Os que obedeceram à lei dos homens para aprisionar a fé. Os que obedeceram às ideologias dos homens para repudiar o Salvador. Mas na hora que o bicho pegou, na hora que o anjo chegou, todo mundo pianinho, todo mundo atemorizado. Os vaidosos dessa terra que riem de você, que riem da tua fé, que falam: não precisa de Jesus, eu tenho Deus, e ponto final. Tem Deus, o que tu faz para Deus?
Tu anda com Deus quando? Tu fala com Ele quando? Qual é o seu sacrifício por Ele? Ah, nada. Então, querido, me desculpe. A vida com Deus é uma vida de obediência. Os guardas obedeceram os homens, mas na hora que o anjo chegou, ficaram petrificados, como mortos. E muitas vezes a gente se abala quando alguém ri da nossa fé, a gente se abala quando alguém questiona a nossa fé, a gente se abala quando alguém fala alguma coisa contra a nossa fé. Para com isso, tenha personalidade, porque vai chegar uma hora em que eles vão saber qual é a verdade. E a verdade é Jesus. A verdade é a libertação pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, por mim e por você. Versículo 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. É legal que na sexta-feira ele é crucificado, morre. No dia seguinte, algumas mulheres passam em algum lugar, pegam perfumes, aromas e vêm para perfumar o túmulo de Jesus. Sabe? Esse é o tipo de fé que Deus espera da gente. Uma fé que, mesmo diante daquilo que parece morto, se mantém inabalável. Uma fé que, mesmo diante daquilo que parece perdido, se mantém de pé. Para muitos tinha acabado a história. Salvador morreu. A gente pensou que ele ia ser o libertador, que ele ia ser isso, que ele ia ser aquilo, mas ele foi morto calado. Foi fácil matá-lo. Provavelmente as coisas acabaram aqui. Para essas mulheres não. O dia da morte ainda foi dia de adoração. Sabe? Tem algumas coisas que às vezes morrem na nossa vida. Por mais que a gente não queira, algumas coisas parecem que morreram na nossa vida. E o nosso desafio é resgatar a nossa fé e a nossa adoração. Resgatar o nosso prazer em Deus e a nossa manifestação para Deus no meio da morte que nos ronda. Às vezes a morte é um casamento, às vezes a morte é a vida de um filho, às vezes a morte é uma doença que chegou na família, às vezes a morte é uma depressão que chegou e mexeu com você, te tirou o prazer de viver. E é nessa hora que a gente precisa resgatar a adoração, resgatar a nossa fé e falar: foi diante da morte que essas mulheres decidiram perfumar, adorar ao Cristo que parecia morto, mas que na verdade ressuscitaria. O versículo 6 diz: o anjo fala: ele não está aqui, porque já ressuscitou. A gente vai no túmulo de Buda, vai encontrar lá os vestígios, vai no túmulo de Maomé, vai encontrar os vestígios, vai no túmulo de Joseph Smith, vai encontrar os vestígios, vai lá do Allan Kardec, vai achar os vestígios, mas no túmulo de Jesus não vai achar nada. Aleluia. Porque ele vive está. Já está aí uma diferença crucial. Eu vi um filme chamado O Corpo. Não sei quantos aqui viram esse filme. O filme era uma especulação sobre caso achassem o corpo de Jesus. E se achassem o corpo de Jesus, sabe o que teria acontecido? Acabou a nossa fé. Se você não crê que Jesus ressuscitou, se você quer um evangelho sem a ressurreição de Jesus, deixa eu te falar, você não tem evangelho.
Ah, mas ressuscitar é algo extraordinário. Você nascer já é extraordinário. Existiu o homem na terra extraordinário. Um bando de átomos soltos no universo nunca geraria um ser inteligente como você. O caos não gera o extremo saber. O caos não espelha a extrema ciência. O caos produz mais caos. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus, feito por Deus, para um plano de Deus. E aí, ele fala, olha, não está aqui não, já ressuscitou. Por que falou já ressuscitou? Porque Jesus já havia dito. Os discípulos pareciam que não entendiam o que Jesus estava falando, porque os discípulos ficaram ainda duvidando. No versículo 17 vai dizer, olha, alguns dos discípulos duvidaram, inclusive o Tomé chegou a dizer, ó, se eu não ver a marca dos cravos nas suas mãos, se eu não ver a marca dos cravos nos seus pés, não vou acreditar não. O cara andou com Jesus, viu a multiplicação dos pães, sim ou não? Viu a ressurreição de Lázaro? Viu o cego de nascença vendo, lá no tanque de Siloé? O cara viu tudo isso. Na hora que Jesus ressuscita e avisou que ia ressuscitar, o cara quer? Duvida. Uma informação ruim e uma boa. Qual que você quer primeiro? A ruim, que você é um Tomé danado. Você duvida pra danar. Duvida de um monte de coisas que Deus quer fazer na tua vida. Duvida de um monte de coisas que Deus quer conceder para a tua história. Agora a notícia boa. Tomé teve jeito. Você também tem. Dizem que Tomé, depois daquilo, se torna um dos mais veementes pregadores do Evangelho. Depois daquilo, ele se torna alguém extremamente apaixonado e teria morrido também de uma maneira muito dura, de muito sofrimento, como foi com a maioria dos apóstolos. Queridos, o versículo continua, o versículo 7 diz, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. A última informação que eu queria deixar com você é que a ressurreição, ela tem que ser difundida. Ele fala, ó, não sei para todo mundo, conta para todo mundo que o Mestre ressuscitou. E aí você fala, pastor, eu falo que Jesus está vivo, eu até falo e tudo, o pessoal não quer ouvir. Deixa eu te falar, a maior anunciação de que Jesus ressuscitou, muitas vezes não é aquilo que você fala, é aquilo que você vive. Nós temos que pregar com a boca, sim, mas nós temos que pregar com a nossa vida. A nossa vida precisa mostrar que existe um Cristo vivo, com o qual a gente interage, com o qual a gente tem sintonia, que fala conosco, que a gente ouve, que a gente obedece. As pessoas precisam olhar para a gente e ver assim, realmente, cara, esse é cristão, esse vive, ele é alinhado com Cristo, ele e Cristo são conectados. Eu tinha uma chefe, quando eu trabalhava como analista de sistemas, num banco, numa empresa americana, e essa mulher, ela era agnóstica, né? Ela não cria em Jesus como Filho de Deus, e ela sempre soltava uma gracinha e tal. Ela era minha chefe direta, e o irmão dela, chefe dela e meu. Já está errado alguma coisa nesse processo aí. E às vezes que eu soltava uma gracinha e tal, eu já contei isso na igreja, chegou um ponto que eu não aguentava mais. Falei, não, vai falar gracinha ou Cacilda, chega. Falei, a próxima gracinha agora vai tomar uma traulitada que ela vai ver o que é bom para a tosse. E eu já. Ah, mas tinha medo de ser mandado, não tinha nada medo de ser mandado embora. Que 20 e poucos anos.
Olha, a próxima que ela falar agora, eu vou dar nela, mas vou dar bonito mesmo. Aí chegou um dia lá, ela fala: José, eu queria falar contigo. Eu falei: não é hoje. Já arregacei as mangas, né, irmão? Já arregacei as mangas. Eu falei: nossa, vai ouvir tudo que quer e que não quer hoje. Entendeu? Ela me chama num canto, fala: Josué, queria te fazer um pedido. Eu falei: o quê? Já? Pô, preparado. Será que você pode orar pelo meu sobrinho? Você que tem uma relação aí com Deus? Que vergonha. Que vergonha. Que tapa na cara. Mal sabia eu que o que lhe ofendia era justamente o que poderia salvá-la. Enquanto os meus amigos iam para as despedidas de solteiro, eu não ia. Enquanto eles saíam para o show, eu tratava todo mundo bem, legal, beleza, mas eu vou para casa, eu não vou para a roda do show. Enquanto os caras pegavam a mulher para cá e para lá, pegavam por fora tal, eu já tinha uma estrutura financeira boa, já tinha carro zero, já tinha não sei o que lá. E eu, namoro bonitinho, dentro das leis de Deus, respeitando, com pureza. Isso ofendia. Isso ofendia, porque ela não podia admitir que alguém fosse melhor do que ela, crendo em Deus, já que ela se achava tão inteligente e por isso não cria em Deus. E a gente às vezes se ofende com o comportamento dos outros. Na verdade, simplesmente essas pessoas estão pedindo, no fundo, para entenderem por que a gente tem essa fé. A tua vida é a Bíblia que as pessoas leem. Se você viver a Bíblia, as pessoas vão ler a Bíblia certa. E elas vão entender que Jesus ressuscitou. Lembra em Atos capítulo 8, quando Filipe está evangelizando o eunuco fala assim: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe fala: é lícito, se creis o quê? De todo coração em quê? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você está fora. Ele ressuscitou, ele vive está e vai voltar para arrebatar a sua igreja. E ponto final. Acredite ou não acredite, vai ser assim. Ele tem feito milagres, mudado a vida de pessoas. Você sabe que agora no mundo muçulmano, muitos têm se convertido através de sonhos, como aí o relato, muitos. Os caras sonham. Eu tive contato com um muçulmano, ex-muçulmano, que ele teve um sonho em que ele via Maomé do lado do rio e ele do outro lado. E ele falava para Maomé: Maomé, vem até mim, vem cá. E o Maomé falava assim: eu não consigo ir até você, mas ele pode. Aí aparece Isa, Jesus. Aí ele anda sobre as águas. Meu Deus. E abraça, camarada. O cara se converte sozinho, num sonho. Aceita Jesus. Deus está fazendo coisas incríveis. No Irã, convertendo um monte de gente. Na Coreia do Norte, convertendo um monte de gente. Muitas vezes através de pessoas, muitas vezes através de milagres, de sonhos, de situações. Porque Jesus vivo está. Imagina esse sonho. Eu não consigo, só ele vem Jesus andando sobre as águas. Coisa linda, né? Ei, está na hora da gente sair daqui do jardim da tumba com uma mensagem nova no coração, uma mensagem renovada.
eu serei o proclamador do Cristo vivo. Aleluia, Senhor. E se o Cristo está vivo, meu maior problema não é maior que ele. Se o Cristo está vivo, minha maior dor não é maior do que ele. Se o Cristo está vivo, meu maior sonho é pequeno para ele. Se o Cristo está vivo, as expectativas dele sobre mim são maiores do que as minhas sobre mim mesmo. Se o Cristo está vivo, ainda que eu sofra alguma coisa, algum dano nessa terra, uma coisa é certa: ele me garante o que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem nunca chegou ao pensamento humano, a vida eterna. Aleluia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos enche com a sua graça. Amém? Nós vamos ter um momento.